Boa noite, pessoal, para quem já tá entrando. A gente já vai começar. Vamos esperar mais pessoas entrarem pra gente poder iniciar. Olá, gente. A gente vai esperar chegar bastante gente para poder iniciar a live. Boa noite, Dani. Boa noite, Yasmin. Boa noite, Raíssa. Boa noite, Titi, Andréia. A gente vai esperar, tipo assim, mais uns 2 minutinhos pra ver se entra todo mundo. Boa noite para todo mundo que tá entrando agora. A gente tá esperando só mais um pouquinho pra gente poder começar a live. Obrigada, Flávia. Espero que você goste bastante da live. Todo mundo goste bastante. Agora eu vou desativar os comentários pra gente poder começar. Bem, eu acho que já dá pra gente começar, tem bastante gente aqui. Primeiramente, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira live aqui no Instagram, Dentistalk. É com muito prazer que a gente vai abordar o assunto saúde bucal em gestantes. Meu nome é Maria Clara e a gente vai iniciar esse bate-papo trazendo o tema sobre a maternidade, que, como a gente sabe, é um momento muito especial. E para ilustrar esse momento tão especial, eu trouxe um poema de Carlos Drummond de Andrade, para a gente dar uma introdução aqui. Então, de acordo com Carlos Drummond de Andrade, mãe não tem limite, é tempo sem hora, luz que não apaga. Quando sopra o vento e chuva desaba, veludo escondido, na pele enrugada. Água pura, ar puro, puro pensamento. Mãe, na sua graça, é eternidade. Bem, esse poema, ele resume basicamente como que esse momento é especial, né, gente? E para que esse momento tão importante seja o melhor possível, alguns cuidados são necessários. Um desses cuidados, que muitas das vezes são esquecidos pelas gestantes, é a questão da saúde bucal durante a gestação. E para a gente debater um pouco mais sobre esse assunto, a gente convidou a doutora Laís, que é odontopediatra, formada pela UF. Ela tem mestrado e especialização em odontopediatria e também tem experiência com saúde bucal em gestantes. Então, eu vou adicionar aqui ela rapidinho para a gente poder começar.
esperar ela aceitar. Olá, tudo bom? Boa Boa noite. Boa noite a todos. noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Maria Clara e das meninas por estar participando dessa live, né? Que eu acho que vai ser de grande importância hoje para a gente estar discutindo esse assunto que é tão importante para as mamães, né? E para a odontologia também. E aí, como a Maria Clara falou, a gente está sendo um momento único, muito importante e mágico na vida das mães. E nesse período ocorrem alterações físicas, hormonais, psicológicas. E é muito importante que a gestante ela mantenha a saúde bucal durante esse período. Porém, existe muito receio por parte das gestantes com relação ao atendimento odontológico em si. E o período gestacional, ele é ideal para a inserção de novos hábitos na vida da gestante, porque ela vai ser capaz de fazer a transmissão desses novos hábitos para a família dela, para o bebê que está chegando. E também a manutenção dessa saúde bucal, né, durante esse período, faz com que o bebê também tenha uma condição bucal também legal, adequada, tá bom? E é aquilo que eu falei, a maioria delas possuem receios, existem muitos mitos, e é o que a gente vai tentar trazer hoje durante a nossa live, tá bom? Então, para a gente começar esse bate-papo, a pergunta que não quer calar e que apareceu muitas dúvidas no formulário que a gente disponibilizou antes dessa live é em relação ao pré-natal. Dentistas realizam pré-natal? E se sim, qual é a importância dele? Então, o pré-natal odontológico, ele é um acompanhamento que ele tem o objetivo, né, de orientar as gestantes sobre os cuidados com relação à sua saúde bucal e à saúde do bebê. E é aquilo, as mães também que estão se preparando, elas podem também ir no dentista, né, antes, né, da concepção, de ter o bebê, ou, se não, durante o período gestacional, ela deve fazer esse pré-natal odontológico para poder receber as orientações adequadas durante esse período. Entendi. E assim, a gente sabe que ocorrem muitas modificações, como você disse, modificações hormonais, modificações no corpo. E aí surgem algumas opiniões relacionadas a esse assunto. E uma delas é de que a gestação é um fator causador de cárie. Diz pra gente, Laís, isso é um mito ou é uma verdade? Então, muitas pesquisas mostram que a cárie em mulheres grávidas é a mesma que as mulheres não grávidas. Então, os cuidados, eles precisam ser os mesmos. Então, é necessário que a mulher passe fio dental, escove os dentes, evite, né, a ingestão de alimentos muito açucarados. Porém, a gente sabe que durante a gestação existem algumas particularidades. Então, durante esse período, a mulher sente mais enjoo, possui mais, né, aumenta, né, a questão dos vômitos, principalmente no primeiro trimestre. E também ocorre a alta frequência de alimentos mais açucarados por conta dos desejos, e essa alimentação também tende a ficar mais fracionada. Porque quando o útero vai aumentando de tamanho, a tendência é que ele vá comprimindo alguns órgãos. E então, isso acaba fazendo com que a ingestão desses alimentos seja fracionada. Então, ela come várias vezes em pouquinha quantidade. Isso ajuda muito a negligência, porque ninguém vai ficar escovando o dente lá toda hora, o que seria, né, o ideal. Mas isso acaba fazendo o quê? Fazendo com que essa ingestão de alimentos açucarados, né, ou não, seja muito mais alta. E a cárie, ela é isso, ela ocorre por conta desse aumento dessa frequência. E aquilo que eu falei, né? A cárie em si, ela não está diretamente relacionada ao período da gestação. Mas a gente sabe que o quê? A negligência da escovação, associada a esses fatores, né, durante esse período, isso acaba aumentando a chance, né, aumentando a probabilidade da gestante ter a doença cárie, tá bom? E a cárie, ela precisa ser tratada
mesmo na gestação, né? Mais pra frente eu vou tentar falar um pouquinho mais sobre isso. E você até tocou no assunto de questão dos enjoos. E foi uma dúvida que surgiu no formulário. Uma das pessoas que fizeram o formulário perguntaram como lidar com a questão da escovação da língua e com os enjoos, que fica um pouco complicado. Como fazer nessas situações? Então, o ideal é fazer a escovação da língua mesmo ocorrendo um enjoo. Acontece que o que a literatura vem mostrando é que antes da escovação é que a gestante ela tente ingerir alimentos mais secos e na hora de escovar a língua também ela tente fazer respiração pela boca ao invés do nariz. É a famosa respiração de cachorrinho, que aí a pessoa vai respirar pela boca e não vai dar tempo de respirar e sentir aquela ânsia de vômito, tá? Mas é aquilo, fio dental, escovação e tentar ver também algum período que ela se sinta menos enjoada para estar realizando ela de forma eficiente. Entendi, doutora Laís. E também, a gente falou das cáries, mas existem outras, assim, incômodos ou então alguma outra doença que apareça no período gestacional por causa dessas modificações que ocorrem no corpo? Então, outra forma muito comum de ter na gestante com relação à saúde bucal é a questão da gengivite, que é a inflamação na gengiva. E é muito comum na gestante. Só que a gestação não causa gengivite, uma vez que ela está relacionada àquela sujeirinha ali que fica entre os dentes e que a pessoa não higieniza corretamente. Porém, na gestação, ocorrem alterações hormonais que acabam modificando essa gengiva ali a esses irritantes, alterações hormonais e tudo mais. Então, isso acaba aumentando o risco da gengivite, assim como a cárie. Não que a gravidez vai causar, mas ela tende a deflagrar durante esse período, tá bom? E também é importante eu falar agora com vocês, porque a literatura também, estudos mostram que mulheres que apresentam a doença periodontal, ou seja, a gengivite é o estágio inicial de uma doença na gengiva. Porém, se ela não for tratada, ela pode evoluir, né, para uma infecção periodontal. E estudos têm mostrado que essa doença periodontal, que é um caso mais severo de uma gengivite, ela pode levar ao nascimento de bebês prematuros e de baixo peso. Porque essa inflamação ali na gengiva causa uma série de transformações, uma série de inflamação que acaba caindo na corrente sanguínea, tá? Isso propicia lá a formação de mediadores que acabam levando a esses acontecimentos. Então, é aquilo. A cárie, ela não tem, não causa desfechos obstétricos, né, importantes. Porém, a doença periodontal, ela tem uma consequência obstétrica. Por isso é importante a gestante estar ciente, né, durante esse período sobre as alterações, fazer o acompanhamento odontológico e ser orientada em todas as suas fases da gestação, inclusive após o nascimento do bebê. Outra, assim, opinião que é comumente, assim, disseminada é de que os dentes da gestante, devido como se o cálcio da mãe fosse para o bebê, então isso causaria o enfraquecimento dos dentes. Isso é um mito? Isso é uma verdade? Conta pra gente. Então, muita gente aí diz que para cada criança que nasce, um dente é perdido, né? E aí, na verdade, não é isso, porque existem muitos mitos. E esse do cálcio é porque muita gente diz que o bebê rouba o cálcio do dente da mãe e a mãe acaba perdendo um dente, tá? Mas isso não é verdade. Acontece que o cálcio presente no dente da mãe, ele está em forma de cristais. E aí, ele não está disponível na corrente sanguínea para ele e para o bebê. Então, isso acaba reforçando a ideia de que isso é um mito, entendeu? Porém, a gente sabe que ocorre uma alteração de cálcio sanguíneo, mas é tudo fisiológico
para proporcionar esse nutriente ao feto. Porém, o cálcio do dente, ele não sai do dente e vai para o bebê, tá bom? Então é um mito. A mãe não perde o cálcio do dente. Entendi. E assim, ficou claro isso? Ficou claro? Aham, ficou. Então, com tantas mudanças, assim, podem ser que apareçam, então, realmente problemas na região bucal, advindo dessas alterações hormonais e tudo mais. Se aparecer algum desses problemas, o que é indicado fazer? Fazer o tratamento durante o período gestacional ou então é melhor esperar o nascimento do bebê e aí depois fazer o tratamento? Então, o tratamento odontológico, né, ele pode e deve ser realizado durante a gestação, tá? Então é aquilo, a gestante ela não pode negligenciar os cuidados odontológicos, principalmente durante esse período. Então, as urgências e as emergências, elas devem ser realizadas a qualquer momento. Por quê? Porque as consequências da dor e de uma infecção é muito pior do que o tratamento odontológico em si. Só que, assim, a literatura diz que o ideal é a partir do segundo trimestre. Porém, frente a urgência e emergências, a gestante pode ser tratada em qualquer período, tá bom? Podendo esperar a partir do segundo trimestre. Porque aquele primeiro trimestre é aquele período em que está acontecendo a organogênese do bebê, aquela formação do bebê. Se puder esperar segundo trimestre, ok. O bebê vai estar mais formadinho. Urgência a qualquer momento, tá? Porque o dentista, ele tá preparado, ele tem respaldo científico para isso, ele tá preparado para atender a gestante durante esse momento. É até importante, né, que a gestante avise que está grávida ao dentista. Exatamente. Durante, né, aquela ficha inicial de anamnese, os dentistas perguntam. Porém, né, se ocorrer algum descuido, o ideal é que a gestante, né, avise, comunique, tá bom? Entendi. E uma pergunta também que a gente está falando até agora do período antes do nascimento do bebê. Após o nascimento do bebê, novas necessidades e responsabilidades vão vir em relação à saúde bucal. Uma delas é em relação à saúde, à amamentação. A amamentação tem alguma coisa a ver com a saúde bucal? Tem sim, tem sim. Acontece que o quê? Durante esse período, muitas das vezes, por falta de uma, como que se diz? Por falta de uma motivação, às vezes as mães sentem dificuldade na amamentação e deixam de procurar um banco de leite específico, de uma doula ou até de uma consultora de amamentação. E aí, às vezes, elas acabam deixando a amamentação de lado. Porém, né, hoje em dia a gente sabe que tá tudo muito mais disponível para a gestante, ela consegue ter acesso a várias informações. E a amamentação a gente também não pode deixar de lado, tá? Primeiramente, por quê? O aleitamento natural hoje, a OMS recomenda por 6 meses, né, exclusivamente, podendo ser complementado até 2 anos, né? Hoje a gente tem a questão da livre demanda, que é aquela amamentação sem restrição para o bebê. Isso tudo é muito importante, porque isso acaba propiciando um desenvolvimento dos músculos da face, do sistema muscular. Acaba que também a sucção feita de forma correta, ela forma uma sincronia entre a deglutição, a respiração, fortalecendo os músculos da face. Consequentemente, diminuindo aqueles hábitos bucais deletérios, ou seja, isso diminui que a criança seja mais dentucinha ou tenha um queixinho mais pra frente. Isso tudo ajuda, né? Por conta da amamentação, sem contar os milhões de benefícios que a gente pode citar com relação à amamentação. Mas assim, falando mais com relação à odontologia propriamente dita, tá? Entendi. E também relacionada a essa questão de amamentação, também tem a questão da higienização bucal da criança, né? Do recém-nascido. Ela deve ser feita
E se sim, como que ela deveria ser feita? Então, resumindo, basicamente, o ideal é que a escovação seja realizada a partir do primeiro dente de leite do bebê. Só que eu vou falar agora outras informações que são muito importantes. Porque hoje em dia sabe-se que a lactose, né, o açúcar presente no leite materno, mesmo ele sendo carboidrato fermentável, ele não é capaz de fazer com que a saliva fique ácida o suficiente para causar o surgimento da cárie, tá? Então, o leite materno não causa cárie. Porém, os bebês que mamam exclusivamente no peito e não tem dente, a gente não vai precisar limpar. Porém, o responsável ele tem que ficar atento e caso ocorra alguma alteração, ele tem que levar no odontopediatra. E já aqueles bebês que têm dente e mamam exclusivamente no peito, eles têm que escovar. Porque, embora o leite não decare, o leite materno não decare, às vezes, né, toma alguma medicação com açúcar. Então, a gente já recomenda. Já tem o dente, já começa a escovação. Com creme dental fluoretado, acima de 1.100 ppm de flúor, tá bom? Já aqueles bebês sem dente, mas que tomam fórmula, né, algum complemento, independente se mamam no peito ou não, porque às vezes, né, as mães fazem essa associação. A gente recomenda que faça a limpeza com gaze, a dedeira ou o paninho de boca, tá? E a mãe vai enrolar o dedinho na gaze e vai limpar com água filtrada ou fervida depois de fria a boquinha do neném, tá? Já aqueles bebês com dente e que tomam fórmula, independente se mamam no peito ou não, começa a escovação, tá? Aquilo que eu falei, basicamente, já tem o dente, já começa a escovação. E aqueles bebês sem dente, mas que já comem papinha, né? Alimento, já começou a introdução alimentar, mamam ou não no peito e tomam alguma fórmula ou não, limpar com gás, tá? E bebês com dentes que já comem comida, já têm introdução alimentar, mamam ou não e tomam fórmula ou não, independente disso, já começa a escovação, tá? Então, a única opção de não ter dente e não escovar e não limpar, na verdade, é só se tiver bebê exclusivo com leite materno. Fora isso, com complemento com introdução alimentar, vai limpar a gengiva e quando tiver dente, já começa a escovação com escova e creme dental fluoretado. Lembrando que dedeira não serve para escovar o dente, ela serve para massagear a gengiva e escovinha para limpar os dentes. Então, se a criança, a quantidade de pasta é muito importante, de creme dental. Então, se a criança tem de 0 a 2 anos e ela não sabe cuspir, a gente coloca o creme dental com a quantidade de meio grão de arroz cru. Porque a criança não tem problema em engolir essa quantidade, tá? Lembrando que os pais, né, que tem que realizar essa escovação até 7, 6 anos de idade. E de 2 a 4 anos, aquela criança, ela já vai saber cuspir. Então, a gente aumenta para 1 grão de arroz cru. E acima de 4 anos, é indicado a 1 grão de ervilha, a quantidade da pasta. E aí tá tranquilo. Lembrando que é sempre 1.100 ppm de flúor a concentração. Então, os responsáveis, eles não podem se deixar enganar pela faixa etária que vem na escova. Eles têm sempre que olhar o rótulo para ver essa questão da quantidade indicada de flúor. A Associação Americana de Odontopediatria, a Academia, né, de Odontopediatria também, a Associação Brasileira de Odontopediatria recomenda. Então, o flúor, ele vem sendo um coadjuvante aí na proteção dos dentes contra as cáries, tá? E é importante também, Laís, ter assim, o cuidado de ver qual a escova que você está utilizando, né? Porque, né, é sensível, tem que comprar uma escova legal, uma escova macia. Como que é isso? Exatamente. Sempre olhar de acordo com a faixa etária da criança. Os fabricantes, eles disponibilizam isso nas embalagens. Só que tem que ficar atenta para que elas sejam sempre com cabeça pequena, cerdas macias e niveladas. De preferência, um cabo reto e longo para os pais conseguirem fazer a escovação, principalmente dos dentes posteriores, tá? Né? Quando houver erupção deles. E o fio dental também. Na odontopediatria, né, a gente indica aquele fio dental de forquilha, que é aquele montado
Porque o responsável, ele tem maior facilidade de realizar a higiene bucal da criança com esse fio dental. Então, a gente sempre recomenda, tá? E é muito importante o responsável fazer a escovação e mais pra frente, no caso, supervisionar. Mas no caso, desde a erupção do primeiro dente do bebê, é ideal levar no odontopediatra novamente para receber umas novas orientações, embora ela já receba todas essas informações quando ela faz o pré-natal odontológico, mas é de grande valia o odontopediatra tá ali coladinho com a mãe, nasceu o primeiro dentinho, já corre para levar no dentista. Tá bom? Então, normalmente, assim, a gente olha, assim, para escovas infantis, a gente pensa logo em comprar a mais coloridinha, que tem um enfeite, a gente esquece que existem outras coisas que são mais importantes, né? Bom lembrar. Exatamente. Isso aí. Então, agora a gente vai abrir a caixinha de perguntas aqui para ver se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem perguntar alguma coisa, se tem alguma coisa que vocês não entenderam direito, se vocês quiserem, a gente explica de novo. Vou abrir aqui de novo. Outra coisa também muito importante eu falar, que muitas gestantes têm receio também com relação à radiografia durante a gestação. Acontece que o quê? As radiografias, né, elas sendo realizadas da maneira correta, elas são indicadas na gestação sim, tá? Porque nós, dentistas, a gente está preparado para usar a técnica adequada, usar a proteção correta para o paciente, colocando aquele avental em cima, né, da gestante. E a radiografia, uma radiografia periapical, ela não tem radiação suficiente para causar dano ao feto. Porém, a gente tem que sempre ficar atento, porque tem muita gestante que às vezes quer colocar até aparelhos ortodônticos durante a gestação. Só que o quê? Para colocar esses aparelhos, né, é necessário fazer aquelas radiografias, né, de estudo, de planejamento. Então, a gente tem que botar na balança, né? Uma radiografia para um tratamento, né? O paciente está com dor, a gente vai fazer. Agora, tem que botar a mão na consciência e pensar. Precisa fazer todas essas radiografias para iniciar um tratamento ortodôntico? Então, esses casos assim, a gente não indica, né? A mesma coisa de fazer um levantamento aí periapical desse paciente. A gente não indica isso. Agora, nos casos que são necessários, é indicado sim. E o dentista, ele domina as técnicas de anestesia, usando, né, a anestesia, a técnica anestésica correta. Isso tudo vai proporcionar uma qualidade de vida para a gestante durante aquele período. E aquilo é durante a gestação que ela vai transmitir hábitos para o bebê, para sua família. Ela vai compreender a importância da saúde bucal. Porque a gente viu, né, que está relacionado, sim, à saúde bucal da gestante. E aquela mãe que já procura isso, né, durante essa fase, ela já está lá na frente das outras mamães que negligenciam esse momento. E é aquilo, eu que trabalho no sistema público e no privado, eu vejo que no sistema público, as gestantes, elas já são encaminhadas, né? Isso é mais efetivo da gente enxergar. A gente vê o que é mais claro, que elas já saem do pré-natal com a enfermeira ou com a médica e elas já saem encaminhadas para a sala da odontologia. Então, a gente consegue fazer um trabalho com a gestante maravilhoso. Porém, a gente não consegue observar muito isso no privado. Então, a gente vê que existe um bloqueio com relação às informações que são um pouco disseminadas. Porque isso tudo é questão de compreensão de todo esse tratamento, do que pode ser feito e do que não pode ser feito durante esse período. Tá bom? E até acontece muito da gestante lembrar, ficar tão preocupada com o seu filho, com o bebê, e esquecer de si mesma, né? E aí ela Exatamente. Tem que fazer a própria durante esse período, a mãe acaba negligenciando os cuidados com ela mesma. Inclusive com relação à escovação. E aí, né, a gente sabe que isso acaba trazendo consequências sérias lá na frente. E assim, é natural a mulher ficar se preocupando. Ela marca médico, ela marca psicólogo, ela marca tudo, mas não marca o dentista. Isso é muito triste pra gente, né? Então,
a inserção de novos hábitos para gestantes é muito importante. Por isso que essa live, né, sobre saúde bucal de gestantes é muito importante, porque isso funciona, né, como uma disseminação de informação, coisa que a gente pode estar em pleno século XXI, mas muitas delas ainda não sabem, né, não conseguem assimilar a importância desse pré-natalógico, né, de receber essas orientações durante esse período importante que é a gestação. Até a gente, assim, que tá no primeiro período de odonto, assim, estava conversando, a gente não sabia que o dentista, ele participa desse período de preparação, a gente não tinha essa noção. Então, foi muito legal realizar essa pesquisa, bem bacana mesmo. Isso aí, o dentista participa efetivamente, né? E o dentista é capacitado, é treinado para isso. Agora as mamães têm que também fazer a sua parte. Tem que ir fazer o pré-natal odontológico, receber todas as informações, tirar todas as dúvidas, porque aí sim ela vai estar garantindo qualidade de vida para ela, para sua família, para o bebê que vai nascer, para todo mundo. Bem legal. A gente pode, então, abrir a caixinha aqui para o pessoal perguntar? Pode sim. Oi. Se quiser elogiar, pode. Se quiser falar, se quiser aqui. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Podem comentar aí, a gente abriu aqui os comentários. Eu acho que não, né? Acho que a gente explicou muito bem, né, doutora? Acho que foi abordado. Então, se ninguém tem dúvida, tá muito bom. Então, agora eu vou... A importância, né, a gente... Uhum. Pode falar. Então, é basicamente aquilo. A questão é não negligenciar os cuidados, né, de gestação e procurar um dentista, tá? Para receber todas as orientações, para receber os cuidados. E é isso, gente. Se vocês têm alguma dúvida, também podem depois me chamar por direct ou falar para as meninas, que elas também podem estar me passando. Ó, eu acho que tem aqui uma pergunta. Ó, qual a sua opinião sobre a retirada do siso no período de gestação? Então, é aquilo que eu falei. Se o siso não tá te incomodando, não tá causando nada, deixa ele para depois. Agora, se o siso tá te incomodando, tá te causando dor, você tem que ir no dentista procurar resolver esse problema, tá bom? Porque o incômodo, ficar tomando medicação é muito pior, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem outra pergunta aqui, ó. A gestante deve fazer suplementação com cálcio durante a gravidez? Gente, a questão do cálcio na gestação, isso é avaliado com o médico, tá? É aquilo que eu falei até na live. Ocorre uma diminuição do cálcio, né? Um paratireoidismo, mas é fisiológico. Mas essa questão é sempre avaliado com o médico, tá? É ele que vai ver a real necessidade da gestante fazer essa suplementação com cálcio ou não. O que aqui não acontece mais hoje em dia é a questão da suplementação com flúor, tá? Hoje em dia não é mais indicado fazer essa suplementação com flúor, que antes era realizado pela gestante. Não existe mais isso. Agora, com cálcio, você tem que ver com o seu médico a real necessidade de fazer essa suplementação, tá bom? Entendido, Laís. Estão perguntando aqui aonde você atende, Laís. Gente, eu atendo em Rio Bonito, tá? Em Morro do Rio. Então, agora eu acho que acabaram. Não, ó, tem outra pergunta aqui, ó. Caso a grávida tenha exatamente, gente. risco. Ó, a suplementação deve ser feita com o médico e com o nutricionista, tá? A suplementação com o cálcio tem que ser feito com o médico e com o nutricionista, tá? Isso tudo você tem que procurar uma nutricionista materno-infantil também, né? Para esclarecer todas essas dúvidas, tá legal? Ó, outra dúvida aqui que foi: caso a grávida tenha uma gravidez de risco e precisa ser submetida a algum procedimento cirúrgico, como proceder?
Desculpa, como que é? Repete, que eu não entendi. Caso a grávida tenha uma gravidez de risco e ela precise realizar algum tratamento, como que a gente deve realizar isso? O procedimento cirúrgico. Então, falei anteriormente, se a gravidez é de risco, né, a gente está pensando também no bebê. Porém, se é uma urgência e uma emergência, o dentista vai saber contornar essa situação e vai realizar o procedimento, tá? Mas é aquilo, é levar em consideração e tentar pesar na balança. Não tá sentindo nada, não tá sentindo cômodo, aguarda esse período passar e aí sim, né, espera a fase de risco passar e aí sim proceder com o atendimento odontológico. A odontopediatria com amor tá perguntando de novo sobre suplementar cálcio. Aí já foi abordado, mas para deixar claro que você falou que tem que ter uma prescrição médica. Não, exatamente. A gente que é dentista, essa questão da suplementação de cálcio não é a gente que faz. A dentista vai ter que avaliar isso com o médico e com o nutricionista a real necessidade. Porque não existe nenhuma evidência que mostra que o cálcio, né, vai fazer alguma diferença com relação à formação do dente do bebê. Não tem nada disso. É porque esse assunto a gente já falou antes. Deve ser por isso que surgiu alguma dúvida, né? Porque na gestação, a gestante não perde cálcio, né, do dente dela para o bebê. Não existe isso. Ocorre sim uma diminuição do cálcio, uma diminuição fisiológica, né? Porém, essa suplementação não é dentista que faz. Aí outra dúvida que surgiu aqui: grávidas podem receber anestesia nos procedimentos odontológicos? Sim, gente, o dentista é preparado para isso, tá? Anestesia, sim, tá? E é o dentista que vai saber qual indicar. Nós, dentistas, a gente utilizamos a lidocaína. Os dentistas presentes aqui sabem, a 2%. Ou no caso, e nos casos, né, que a gente não pode usar o vasoconstritor, lembrando que o vasoconstritor, eles evitam, né, a toxicidade, tudo mais do sal anestésico. E também tem a opção de usar sem vasoconstritor, mas são naqueles casos, né, que a paciente possui aquelas restrições indicadas. Mas é o dentista que vai saber, tá bom? Mas é indicada anestesia sim. Outra pergunta aqui, ó. As pastas de dente que vem escrito com cálcio são melhores? Então, na verdade, isso você está falando do quê? Com relação para criança ou com relação ao adulto? Ela não especificou. Ela não especificou. Tá. Então, assim, gente, a gente sabe que os estudos mostram, né, que o flúor, ele é o principal, né, um dos principais coadjuvantes com relação a essa proteção do efeito anticário. Agora, a questão do cálcio, eu preciso me aprofundar mais nesse assunto. Mas até agora eu não vi nada na literatura que o cálcio da pasta de dente vai fortalecer a estrutura dentária e vai evitar alguma diminuição das cáries, tá? Eu acho que acaba nas perguntas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, podem mandar. Bem, se não tem mais nenhuma pergunta... a Amanda tá falando aqui que acha que deve ser marketing. A gente não sabe, mas... Essa questão do cálcio nas pastas de dente. Eu acho que acabaram as dúvidas, então deixa eu comunicar a vocês, porque a gente disponibilizou no link da bio um novo formulário que é bem rapidinho de vocês fazerem. É só você marcar o que você acha que estiver certo pra gente ver se realmente foi transmitido o conhecimento da forma que a gente esperava,
se esse método é legal, porque, para quem não sabe, a gente está fazendo uma pesquisa para a matéria de odontologia e saúde coletiva da faculdade. E aí a gente tá vendo se esse método ele é muito legal, se ele é bom para essa transmissão de conhecimento. Então, se você responder e a gente vê que foi transmitido o conhecimento da forma correta, a gente vai ficar muito feliz e vai ajudar muito a nossa pesquisa. Aí aqui tá perguntando, quando levar o bebê na primeira consulta, doutora Laís? Eu acho que caiu a MIT. Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Mas você tá me vendo? Tô te vendo. Aqui tá tudo parado. Deve ter sido a minha internet, mas pode falar. A Ariane tá perguntando quando levar o bebê na primeira consulta. Então, o ideal é que o bebê visite o odontopediatra para o surgimento do primeiro dentinho de leite, por volta dos 6, 7 meses, tá? Ou antes, quando houver a necessidade, tá? Quando a mãe observar que tem alguma alteração e precisa dessa avaliação com o odontopediatra. Então, acho que essa foi a última dúvida, gente. Mais alguma dúvida? Ó, a gente espera que vocês tenham gostado da live. Eu agradeço muito a doutora Laís, que fez tudo com tanto carinho, se dedicou tanto. É muito legal ver assim, um profissional dando atenção para a juventude. Isso é muito bonito, isso é muito legal de ver. Então, muitíssimo obrigada. Obrigada também a vocês que estiveram aqui agora na live, que prestigiaram a gente, que vieram ver. Lembrem de olhar o formulário, clicarem lá para ver se vocês estão sabendo certinho as coisas. Vai ser muito legal saber se vocês conseguiram aprender ou não. Gente, gostaria de agradecer as meninas mais uma vez pelo convite. Eu acho que esse tema é muito importante, né? Falar sobre a saúde bucal da gestação, durante a gestação. E estou disponível para mais vídeos que vocês quiserem fazer para a gente estar esclarecendo as dúvidas. Mamães tenham gostado. Qualquer coisa podem me mandar direct, que eu vou estar à disposição para responder as dúvidas de vocês, tá? Se alguma informação não foi passada da maneira que vocês não entendessem corretamente, vocês podem mandar mensagem para mim, que aí a gente pode bater também um bate-papo no privado, tá bom? Então tá, gente. Muito obrigada. Boa noite. Espero até a próxima live. Espero que a Laís esteja aqui mais vezes. A gente vai se encontrar com certeza novamente. Um beijo grande para todo mundo. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.